Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre enumerabilidade de conjuntos. Esse conceito é muito importante. A gente deve a Cantor, principalmente, o fato de que nós podemos separar a cardinalidade dos conjuntos infinitos, dos naturais, dos inteiros e dos racionais de uma outra cardinalidade, que é a cardinalidade do conjunto dos números reais. Então, para chegar nesse ponto, nós vamos primeiro definir o que é enumerabilidade e nós vamos ver alguns exemplos e vamos discutir até chegar ao ponto de mostrar por que isso que eu acabei de mencionar, quer dizer que existe duas cardinalidades distintas, uma que vale para os naturais, para os inteiros e para os racionais, e uma outra que vale para o conjunto dos números reais. Tá bom? Então, vamos lá. É assim que a gente começa hoje. Então, vamos lá. Então, essa aula vai ser sobre conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Nós vamos iniciar conceituando o que significa um conjunto ser enumerável. O que caracteriza um conjunto como enumerável. Bom, inicialmente, um conjunto pode ser enumerável de duas maneiras distintas. Uma delas é se ele for finito. Se ele for finito, ele já vai ser automaticamente enumerável. E a outra possibilidade é existir uma bijeção do conjunto dos números naturais neste conjunto. Se existe essa bijeção de n em x, eu vou dizer que o conjunto x é um conjunto enumerável. Por que isso faz sentido? Porque a existência de uma bijeção como essa significa que eu estou enumerando os elementos do conjunto x. De que maneira? Ora, eu estou dizendo que o primeiro elemento é um x1, o segundo elemento é um x2, o terceiro elemento é um x3 e assim por diante. Ainda que o conjunto seja infinito, eu consigo ter uma enumeração desses elementos. Eu consigo caracterizar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante. Então, esse tipo de conjunto que obedece a esta definição é um conjunto chamado enumerável. É claro que um conjunto finito ele também é um conjunto enumerável, porque você não só enumera o conjunto, você diz quem é o primeiro, quem é o segundo, etc., mas você pode dizer inclusive quem é o último elemento. Você pode dizer quantos elementos tem. Olha, esse conjunto tem 16 elementos. Eu sei quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Tá certo? Então, por isso que os conjuntos finitos vão ser classificados como conjuntos enumeráveis, apesar de que essa segunda possibilidade de caracterização não se aplica a um conjunto finito, né? Não vai existir uma objeção de n num conjunto finito. Tá certo? Então, de certa maneira, a ideia de enumerabilidade é como se a gente estivesse estendendo um pouco essa ideia de que a gente pode contar os elementos. A gente aqui continua podendo contar os elementos. A única possibilidade é que essa conta não tenha fim, é uma conta infinita. Eu posso enumerar ou contar esses elementos infinitamente. É esse o papel desta bijeção que caracteriza um conjunto como sendo enumerável. Bom, dito isso, vamos ver alguns dos principais resultados sobre conjuntos enumeráveis. O primeiro dele é esse teorema que diz que todo subconjunto de números naturais, que aqui eu estou chamando de x, é um conjunto necessariamente enumerável. Se for um subconjunto finito, eu não vou nem discutir esse teorema, ele se aplica de maneira óbvia. De acordo com a definição, todo conjunto finito é enumerável. Então eu começo supondo que x é um conjunto infinito, esse subconjunto de n. Tá? Pelo princípio da boa ordenação, existe um menor elemento neste conjunto x, um menor elemento que eu vou chamar aqui de x1. Ora, da mesma forma, se eu pego o conjunto x e retiro desse conjunto x este menor elemento que eu chamei de x1, esse conjunto que sobra também é um subconjunto dos números naturais, tá certo? E, assim sendo, a ele também se aplica o mesmo princípio da boa ordenação, portanto ele também tem um menor elemento que eu vou chamar de x2. É claro que esse x2 vai ser maior do que x1, tá certo? Porque o x1 ele já tinha sido retirado antes,
por ser o menor elemento do conjunto X. O x2 é o menor elemento do que sobrou de x sem o x1, que era o menor elemento. Portanto, o x2 é um elemento maior que x1. E assim eu posso continuar sucessivamente, né, dando origem aqui a uma sequência de elementos ordenados, x1 menor que x2, etc., até um determinado xn, todos esses elementos do conjunto X. Repare que o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou começando a enumerar esse conjunto. Né? Eu olhei para o conjunto, peguei o menor elemento, falei, você vai ser o primeiro. Olhei para o que sobrou, peguei o menor elemento de novo, do que sobrou, falei, você vai ser o segundo. Olhei para o que sobrou, depois que eu tirei o primeiro e o segundo elemento, o x1 e o x2, cadê o menor elemento? Está aqui, então você vai ser o x3. Então eu estou começando a enumerar o conjunto dessa maneira, né, olhando para os menores elementos num processo sucessivo. Então eu defino esse conjunto aqui chamado A índice n, que é x sem esses primeiros n elementos que já foram retirados, por serem o menor elemento em cada etapa. E como esse conjunto vai ser vazio, vai ser necessariamente diferente de vazio. Por que diferente de vazio? Porque x é infinito. X é infinito, certo? E eu tirei um número finito de elementos, n. Se eu tenho um conjunto infinito, x, e tirei n elementos desse conjunto infinito, ele continua sendo infinito. Ora, então esse conjunto AN, ele escrito dessa maneira, ele vai ser sempre diferente de vazio, sempre não vazio, por causa disso. Então, nesse conjunto existe um elemento chamado xn mais 1, que é o menor elemento desse conjunto. Porque, de novo, eu posso aplicar a esse conjunto o tal do princípio da boa ordenação. Portanto, o que acontece? X é formado aqui por uma sequência infinita desses elementos que eu vou tirando sucessivamente. Eu pego o menor, olho para o que sobrou, pego o menor, olho para o que sobrou, pego o menor, vou fazendo essa sequência de menores aqui. Tá certo? Esse conjunto X, ele acaba sendo enumerado dessa maneira. Acaba sendo formado por essa enumeração. Por quê? Porque se existisse algum X estrela que não fez parte de nenhum processo desse, de ser o menor elemento de algum conjunto que sobrou, isso significaria que existiria um X estrela que caracterizaria X como um conjunto limitado. Por quê? Porque ele seria maior do que todos os outros. Né? Para ele não ser menor em nenhuma etapa, ele teria que ser maior do que todos os outros. Mas um conjunto de números naturais, quando ele é limitado, ele é finito, e vice-versa. A gente viu esse resultado na aula passada. Tá certo? Então isso demonstra esse teorema 4. Bom, esse teorema 4, a ele se associam alguns corolários que a gente vai ver aqui. O primeiro diz o seguinte, se eu tiver uma função entre dois conjuntos de x em y, onde essa função seja injetiva, se esse contradomínio aqui, se esse y for enumerável, então x também é enumerável. Quer dizer, uma função injetiva de um conjunto x em um conjunto enumerável garante que x seja enumerável. Será que isso faz algum sentido? Vamos pensar aqui. Eu não vou escrever, mas vou falar para vocês tentar imaginar essa situação. Talvez até escrever aí no seu caderno o que eu estou falando. Pega elementos de x, né? O que significaria, como eu posso garantir que x seja enumerável? Veja, como a função é injetiva, ele leva os elementos de x, todos eles, e cada um deles, numa imagem em y. Mas numa imagem distinta. Ou seja, x1 ou xm e xn têm imagens através da função f injetiva, ym e yn distintas. Então o que acontece? Como o y é um conjunto enumerável, ele está enumerado, y1, y2, y3, y4, e eventualmente alguns deles, não necessariamente todos, tá? Porque a função é só injetiva, não garantimos subjetividade, mas são imagens de elementos que vêm de x.
e imagens de elementos distintos. Então, o que acontece? Eu posso aproveitar a própria enumeração do conjunto Y para garantir uma enumeração para X. É isso que esse corolário está dizendo. Uma observação importante é esse resultado aqui garante que todo subconjunto de um conjunto enumerável também vai ser enumerável. Ou seja, isso aqui é uma extensão do teorema 4, aquela observação ali, que diz que todo subconjunto de N é enumerável, para um caso mais geral, né? Isso aqui também seria interessante ser demonstrado. Ora, o segundo corolário seria, diria, é muito parecido com o enunciado do primeiro, só que agora eu tenho uma função de x em y que é sobrejetiva. Então, se eu agregar ao fato dessa função ser sobrejetiva o fato de que o domínio é enumerável, o conjunto x é enumerável, a conclusão é que y também é enumerável. E o argumento é similar ao que eu lancei aqui para o primeiro corolário. Ou seja, a função é sobrejetiva, portanto, todos os y's desse conjunto y maiúsculo são imagem de alguém, de algum x dentro do conjunto x de origem. Ora, mas se x é enumerável, significa que eu também posso aproveitar agora a enumeração de x para enumerar y. Ou seja, eu pego x1, qual é a imagem? Um certo y1. Então, esse y1, aproveitando a enumeração de x1, vai ser o primeiro elemento. Eu pego x2 e olho para a imagem. Eu não sei se a função é injetiva, ela pode não ser. Se for o mesmo cara, eu descarto essa enumeração. Se for outro diferente, dentro da imagem, eu vou enumerando os y dessa maneira. E aqui é muito importante que a função seja sobrejetiva. Por quê? Porque isso garante que não tem nenhum elemento dentro deste conjunto que vai ficar de fora dessa enumeração, que tem a chance de não estar sendo enumerado. Outro resultado interessante, o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Tá? Esse resultado é muito importante porque a gente vai usar mais à frente. E o fato de que qualquer reunião enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. E aqui é interessante que eu estou falando de uma reunião que possa ser, não tem a obrigação de ser finita. Tá? Se eu tiver um conjunto infinito, mas enumerável, de conjuntos xn, todos eles enumeráveis, a união deles ainda vai ser enumerável. Isso é bastante interessante. Isso também pode ser provado, é um pouco trabalhoso, mas é porque você tem que escrever detalhes, mas não é o fim da picada. Bom, a gente estava falando muito sobre o conjunto dos números naturais, agora vamos falar do conjunto dos números inteiros, Z. Z é um conjunto enumerável. Como é que eu vou mostrar isso? Ora, eu vou mostrar uma bijeção de N em Z. Tá? A bijeção é essa que está dada aqui. Eu não vou fazer a prova, eu recomendo que vocês esbocem essa prova como um exercício, mas essa função aqui é uma bijeção. Você poderia construir bijeções diferentes, essa aqui é só um caso que funciona. Repare o que acontece aqui. Eu pego os números naturais e faço a seguinte conta. Quando n é par, eu divido por 2. Essa divisão por 2 resulta num número inteiro porque n é par. Então, isso de fato, essa operação está permitida aqui. Né? Então eu pego um número par, divido por 2, essa vai ser a imagem dele. Quando n é ímpar, eu subtraio 1 e divido por 2. Quando eu subtraio 1, esse n que era ímpar passa a ser par. Portanto, essa divisão por 2, de novo, continua sendo uma coisa permitida. Tá certo? Então, o que acontece se você prestar bastante atenção? Os números pares vão dar origem aos inteiros negativos, por causa desse sinal de menos, e os números ímpares, como eles começam em 1 aqui, né, vão dar origem aos inteiros positivos e ao zero. Né? A imagem de 1 é 0, a imagem de 3 é 1,
A imagem de 5 vai ser 2 e assim por diante. Do mesmo jeito, a imagem de 2 é menos 1, a imagem de 4 é menos 2 e assim por diante. Então fica aí para vocês o exercício de mostrar que isso é uma bijeção. Tá? Bom, estamos chegando aqui no ponto-chave, ou no personagem-chave dessa aula, que é Cantor. Tá? Cantor é um matemático nascido em São Petersburgo. São Petersburgo fica na Rússia, mas Cantor é considerado um matemático alemão porque o pai de Cantor era dinamarquês, a mãe era russa, mas o pai era dinamarquês, e eles cedo migraram para a Alemanha, de tal forma que, ainda que ele seja nascido na Rússia, ele fez a vida acadêmica dele, boa parte da vida escolar dele na Alemanha, e faleceu na Alemanha. Então ele é considerado um matemático alemão. Bom, aqui eu tenho a imagem do jovem Cantor e do Cantor já no final da vida. Cantor tem uma biografia bastante atribulada, mas isso não vem ao caso agora. E o fato é que Cantor foi o cara que mostrou que Q, o conjunto dos números racionais, e R, o conjunto dos números reais, tem cardinalidades diferentes. Eles são dois tipos distintos de infinito. Entre aspas, seria dizer que o conjunto dos números reais é mais infinito que o conjunto dos números racionais. Tá? Essa frase é bem ruim, no sentido de que não existe essa ideia de ser mais infinito que o outro, mas na verdade é de um infinito diferente que o outro, né? É de um infinito maior que o outro. A gente já vai discutir isso mais adiante. Então tá, como é que a gente pode... Uma das maneiras de mostrar que o conjunto Q dos números racionais é enumerável é a que eu vou fazer agora. Esse fato é um pouco surpreendente, porque os números naturais e os números inteiros, a enumeração deles é muito imediata para a gente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo o conjunto dos números inteiros, a gente tem essa relação de vizinhança. Dado um número, eu sei quem é o que vem antes, eu sei quem é o que vem depois, e isso ajuda a gente a visualizar essa enumerabilidade, por assim dizer. Entretanto, entre os números racionais, essa relação de vizinhança não existe. Tá? Se você falar um número 2/3, número racional, quem é o próximo número racional vizinho a 2/3? Quem é o anterior a 2/3? Quem é o racional que vem antes de 2/3? Não tem isso. Tá? Entre dois racionais, você sempre consegue colocar um terceiro racional. Basta você tomar a média entre os dois. Né? Somar esses dois e dividir por 2, e você vai ter a média, e essa média está entre o maior e o menor. E esse processo de tirar a média pode ser repetido indefinidamente. Então, essa ideia não existe. Apesar disso, o conjunto dos números racionais é enumerável. Como é que a gente vai enumerar os racionais aqui? Aqui eu vou fazer de uma maneira visual aqui, né, gráfica, que fica, eu acredito, bastante claro. Eu monto uma tabela, como essa aqui, só que é uma tabela infinita, onde eu coloco os números naturais aqui nas linhas e nas colunas também. Tá certo? Só que essa tabela é infinita, então eu não vou desenhar a tabela inteira porque eu não posso desenhar uma tabela infinita. Mas imaginem que ela é infinita. Esse 6 não é o último elemento da tabela. Essa tabela continua infinitamente para lá. E essa outra, aqui também, é uma tabela infinita, continua infinitamente para baixo. E agora eu vou preencher essa tabela. Eu vou preencher essa tabela da seguinte maneira. Na primeira linha, eu monto as frações cujo numerador é 1. Então é 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 e assim por diante. Tá? Na segunda linha, eu faço a mesma coisa, montando as frações cujo numerador é 2, né, e cujo denominador aparece especificando as colunas aqui. Então, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2/3, 2/4, e assim sucessivamente. Você faz isso para todas as infinitas linhas dessa tabela. Tá certo? Então, você vai ter uma tabela
infinita, cujo recorte finito aparece aqui nessa figura agora. Como é que eu vou aproveitar essa tabela para enumerar os números racionais? O que eu quero fazer? Eu quero dizer, olha, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, eu só quero isso. Tá? Não precisa estar em nenhuma relação de ordem. O primeiro não precisa ser menor que o segundo ser menor que o terceiro, isso não existe. Tá certo? Quando eu quero enumerar um conjunto, eu só quero dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, independente da ordem, da magnitude, que a magnitude desses números imponha. Tá certo? Então vamos lá, vamos enumerar agora usando essa tabela. E essa enumeração engenhosa funciona da seguinte forma: eu faço uma espécie de uma caminhada, de um passeio ao longo dessa tabela. Então este número 1 vai ser o primeiro racional enumerado. Este número 2 aqui, andando para baixo, vai ser o segundo racional enumerado. O terceiro. Agora eu vou fazer um passeio assim, ó. Agora daqui deste número eu ando na diagonal para cima, até encontrar esse meio. Esse cara é o terceiro. Quando eu cheguei aqui em cima, eu ando para o lado. Dou um passo à direita e encontro o 1/3. Esse aqui vai ser o quarto. Quando eu andei esse lado, agora eu ando na diagonal de novo, só que para baixo e para a esquerda. Tá certo? Então eu encontro esse número 2/2. Esse aqui seria o 1, 2, 3, 4, o quinto número racional enumerado. Só que aqui tem um detalhe, né? Como esse número 2/2 é igual a 1, eu jogo ele fora, porque ele já apareceu, ele já está enumerado, eu não preciso contar ele de novo, né? Porque da maneira como eu construí essa tabela, aparecem racionais iguais, né? Não aparece só os racionais com numerador e denominador que sejam primos entre si. Então vai ter essa multiplicidade. Quando aparecer um cara que já apareceu, eu jogo fora. Então, continuando essa caminhada aqui na diagonal, eu encontro o número 3/1, esse cara é o próximo, esse é o quinto. Aqui, nessa margem da tabela, eu ando para baixo, encontro esse é o sexto. Agora eu ando na diagonal para cima, esse é o sétimo, esse é o oitavo, esse é o nono, esse é o 10º. Volto por essa diagonal aqui. Aqui tem vários caras a serem eliminados, porque já apareceram, já apareceu o meio, já apareceu o 1, já apareceu o 2, até encontrar o 5. Vou para baixo e na diagonal. Então assim eu fico passeando nessa tabela e fazendo isso, de tal forma que eu estou enumerando os elementos. Eu estou enumerando o conjunto dos números racionais através desse procedimento aqui, né? Eu estou fazendo uma associação, eu estou criando uma bijeção aqui do conjunto dos números naturais nesse conjunto que está aparecendo aqui. O 1 vai nesse, o 2 vai nesse, o 3 vai nesse, o 4 vai nesse, o 5 vai nesse, o 6 vai nesse, o 7 vai nesse, o 8 vai nesse, o 9 vai nesse, o 10 vai nesse, o 11 vai nesse e assim por diante. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente talvez te chame a atenção e você fique um pouco incomodado. Primeiro, mas espera, qual é a expressão matemática dessa bijeção? Isso não precisa ser especificado. Eu só estou dizendo que existe essa bijeção, essa função que associa esses dois conjuntos dessa maneira. A gente está muito acostumado a imaginar que uma função tem que ter sempre uma expressão matemática que faça com que você tenha pleno domínio sobre a função. Mas nesse caso não é necessário. Tá? Essa aqui é a função. Essa é a primeira observação. A segunda observação, e talvez você tenha notado, que eu só estou enumerando aqui metade dos números, entre aspas, racionais, que é a metade positiva. A metade negativa eu não enumerei, você vai dizer. Aqui só tem números positivos. Como é que eu lido com isso? Bom, eu vou dar uma sugestão, que é uma sugestão que tem o caráter e o espírito dessa própria demonstração aqui, tá? Ou seja, é bem mais solta. A ideia é o seguinte: da mesma maneira que tem essa tabela de números racionais positivos, eu poderia fazer a mesma tabela, só que de números racionais negativos, tomando, por exemplo, o negativo de cada um dos números que está nessa primeira linha aqui, né? Que especificam as colunas, né? Ou aqui, de tal forma que eu teria essa tabela inteirinha aqui
só de números negativos. Ora, e aí a minha objeção vai ser como? Eu pego um elemento dessa tabela, um da outra, um dessa tabela, um da outra, um dessa tabela de positivos, um da outra de negativos, um dessa, e eu enumerei do mesmo jeito, tá certo? Então isso não é um problema diante desse fato aqui. Só como comentário, no livro do Whelan, ele faz uma demonstração mais formal, mostrando uma função, construindo uma função de z cartesiano z estrela, onde z estrela é z sem o zero, ou seja, são os inteiros não nulos. E a expressão dessa função é essa aqui, né? Então, a função calculada nesses dois inteiros m e n é m dividido por n. Né? Esse cuidado de tomar z estrela é para você não dividir por zero. Essa função é sobrejetiva, ela não é bijetiva, tá? Então aí a gente tem que usar o resultado dos corolários que a gente viu antes para verificar que Q é enumerável por causa desta função sobrejetiva, tá? Essa aqui é uma demonstração mais formal do que aquela outra. Pessoalmente, aquela outra eu acho mais elegante, mais inventiva e mais bonita, por assim dizer. Ora, vamos seguir aqui. Então, repare, eu já tenho 3 conjuntos numéricos enumeráveis, os naturais, os inteiros e os racionais. Vamos ver o que acontece com os números reais. Vamos mostrar que R não é enumerável. Essa demonstração é uma demonstração clássica, é a demonstração do Cantor, tá? Usando o seu método diagonal, vamos dizer assim. E nós vamos escrever essa demonstração da seguinte maneira. Eu vou mostrar, na verdade, que o intervalo aberto 0, 1 não é enumerável. Como ele é subconjunto de R, e se 0, 1 não for enumerável, R também não pode ser. Se eu não consigo enumerar sequer este pedaço do conjunto, eu não posso enumerar o conjunto todo. Então vamos lá, como é que eu mostro que este intervalo não é enumerável? O que eu vou fazer? Eu vou supor que os números que aparecem nesse intervalo, com exceção de 0, está sobrando aqui, tá? Ignore. Eles estão escritos segundo a sua representação decimal infinita. Tá? Então todos os números vão estar representados de maneira infinita. Mesmo os decimais que são, cuja natureza são finitos, como esse exemplo que eu coloquei aqui, 0,247, eu estou supondo que esse número está representado como 0,246999, infinitos noves, que é exatamente 0,247. Então o que acontece? Supondo que todos os números estão escritos com essa representação, eu vou fazer uma outra suposição agora, que é supor que eu tenha conseguido enumerar esses números, que eu tenha uma lista desses números, x1, x2, o primeiro, o segundo, o terceiro, o enésimo e assim por diante. Essa lista infinita de números reais que estão nesse intervalo estão assim dispostos. Cada número que está nessa lista, ele tem essa forma aqui, ele é 0, e uma sequência de dígitos, que são números entre 0 e 9, que aparece depois da vírgula. Tá certo? E essa sequência é infinita, porque eu estou supondo que a representação decimal é infinita. Muito bem. Dada então essa lista que eu estou supondo que existe, e que está descrita dessa maneira, eu fiz essa anotação com cara de matriz aqui, a demonstração clássica apresenta esses dígitos aqui nessa forma matricial, que é para a gente facilitar a nossa escrita, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro elemento, eu estou imaginando que os seus índices eu estou chamando de A11, A12, A13 e assim por diante. O terceiro elemento, A31, A32 e assim sucessivamente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai construir um número real que é do intervalo 0, 1 e que não está em nenhuma lista que possa ser escrita. Tá? E isso é o que mostra que é impossível enumerar esse intervalo. Qual é o princípio? Eu vou construir esse número que eu chamei aqui de y da seguinte maneira.
os dígitos que aparecem nesse número, eu vou supor que são todos diferentes de 9, para não ter nenhuma chance de eu estar escrevendo um número que parece um número, mas que na verdade é outro. Tá? Então eu estou excluindo o 9. E da seguinte maneira, o número que está na posição 1 aqui, além de não ser 9, ele vai ser diferente do A11. O número que está na posição 2 desse Y, ele é diferente desse A22. O número que está na posição 3 é diferente do A33. E assim sucessiva e infinitamente. Tá? Então, sei lá, se o primeiro aqui for 0,149, né? Esse número que eu estou construindo aqui é 0, só não pode ser 1 aqui. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 8. Tá? Os próximos dígitos de Y, esse B2, ele vai ter que ser diferente desse cara. Portanto, se aqui for um número tipo 0,76, não pode ser 6. Ele pode ser qualquer coisa menos 6 e menos 9. Tá certo? E assim vai. O que acontece? Esse número que eu criei, impossível que ele esteja na lista. Por quê? Porque ele é diferente de cada um desses em pelo menos uma posição. Então não tem como ele ser igual ao primeiro, porque o primeiro dígito é diferente por construção. Não tem como ele ser igual ao segundo, o x2, porque o segundo dígito é diferente por construção. Não tem como ele ser igual ao x3 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, isso significa que o intervalo 0,1 não é enumerável, portanto, o conjunto dos números reais não é enumerável. Bom, dito isso, nós vamos finalizando essa aula lembrando o seguinte: qual é a consequência mais importante? A mais importante é que a cardinalidade do conjunto dos números naturais, dos inteiros e dos racionais é diferente da cardinalidade dos números reais. Cantor chamou essa cardinalidade de N, Z e Q de Aleph zero. Aleph é essa letra hebraica aqui. E a gente pode dizer, olha, se a cardinalidade dos números reais, que é diferente, é uma cardinalidade chamada Aleph 1, maior do que Aleph 0, será que existe alguma cardinalidade entre essas duas, entre a cardinalidade de N, Z e Q e a cardinalidade de R? Ou seja, será que existe algum outro tipo de infinito entre esses dois tipos de infinito? Porque o infinito de N, de Z e de Q é um infinito do tipo contável, enumerável. O infinito de R é um infinito do tipo não enumerável. É um infinito contínuo. A gente vai associar R ao contínuo, enquanto que esses conjuntos seriam conjuntos discretos. Bom, a resposta a essa pergunta, que ficou conhecida como a hipótese do contínuo, que o próprio Cantor não conseguiu demonstrar a sua validade, foi dada por Paul Cohen em 1963, um trabalho que lhe valeu inclusive a medalha Fields. Né? Paul Cohen é um matemático americano da área da lógica. Ele mostrou que é impossível demonstrar essa hipótese do contínuo. Não dá para mostrar se existe ou não existe uma cardinalidade intermediária entre essas duas. Bom, pessoal, assim termina essa aula de hoje. Além da definição e dos resultados propriamente ditos, os teoremas e os corolários, e até uns rabichos de exercício que eu deixei, eu gostaria de frisar bastante esse último fato, que é o fato de que N, Z e Q são conjuntos discretos, são conjuntos enumeráveis. São infinitos, mas é um tipo de infinito. R, o conjunto dos números reais, é uma novidade, completamente diferente desses três. Por quê? Porque é um conjunto contínuo, é um conjunto que não é enumerável. Tá bom? Até a próxima.